Vamos começar por essa PEC, a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1. Isso causou enorme movimentação nas redes sociais, em primeiro lugar, no governo Lula, ou um e o outro, tanto faz, e envolve, evidentemente, participação também de correntes políticas de oposição. Espera-se que sejam reunidas as necessárias 171 assinaturas para essa PEC começar a tramitar na Câmara. Confira a primeira reportagem de Carol Rosito. Mesmo com o apoio de petistas e de parlamentares da base, o governo ainda avalia internamente como se posicionar no debate. O executivo vê com receio o avanço da proposta sem que a negociação envolva o empresariado. Em Baku, capital do Azerbaijão, para participar da COP29, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a redução na jornada é uma tendência global, mas que o governo ainda não discutiu o assunto. Isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. A proposta da deputada Erika Hilton sugere uma jornada de 4 dias na semana com 3 folgas. A carga horária seria de 8 horas diárias, totalizando 36 horas semanais. No texto, Hilton diz que a mudança segue um movimento global que vai em direção a modelos de emprego mais flexíveis. Segundo a deputada, a diminuição dos dias trabalhados seria uma forma de favorecer a saúde e o bem-estar. O deputado Reginaldo Lopes, do PT, também é autor de uma PEC que prevê o fim da jornada 6x1. O projeto já reuniu as assinaturas necessárias e está na Comissão de Constituição e Justiça, com um parecer favorável do relator. A ideia do parlamentar é unir as duas propostas, já que ele negociou com as centrais sindicais a inclusão da proposta em acordos coletivos. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, afirmou que o Congresso não pode se omitir sobre o assunto. Não é uma guerra, não é uma atitude contra o empresário, contra os empreendedores, muito pelo contrário. É uma medida necessária por conta das mudanças que ocorreram no mundo do trabalho. A oposição adota uma postura mais resistente sobre a PEC. O deputado Luciano Zucco, indicado para assumir a liderança do grupo, afirmou que o Congresso não pode ser irresponsável e que ainda faltam debates sobre o tema. O principal argumento é de que a mudança na jornada de trabalho pode causar demissões. A ala também diz que o projeto tem sinais inflacionários e que pode ser difícil aprová-lo sem levar em conta a situação econômica. Professor José Pastore, normalmente quando a gente se dedica a esse campo dificílimo, que são as comparações entre diversos países e economias, algo salta aos olhos imediatamente. De fato, se a gente considerar a linha do tempo nas economias mais avançadas, ela se caracteriza pela redução, sim, da jornada de trabalho, mas se caracteriza também por um aumento de produtividade em relação ao qual nós aqui no Brasil só podemos ter inveja, porque a diferença que nos separa em termos de produtividade das economias mais avançadas permanece estagnada como estava lá 40 anos atrás. Exatamente, William. Isso é o fundamental, não é? E é importante notar o seguinte: existe uma distinção clara entre a jornada legal e a jornada praticada. A jornada legal em todos os países tende a ser maior do que a jornada praticada, principalmente nos países avançados. Por quê? Porque a jornada praticada é realizada através de negociações coletivas que levam em conta particularidades de produtividade, como você bem mencionou, particularidades de ramo, de setor, de composição da força de trabalho e vários outros fatores. Então, os países eles se movem muito devagar na mudança da jornada legal e mais depressa na jornada negociada. Mas a jornada negociada é uma coisa que é praticada no Brasil também. Aliás, no Brasil nós temos jornada de 5x2, que isso atinge uma grande maioria dos setores. Temos jornadas de tempo parcial, temos jornadas intermitentes, temos algumas profissões que têm jornadas menores, por lei, como é o caso dos bancários, dos advogados. E, sobretudo, se nós levarmos em conta o que é a jornada praticada no Brasil,
Os dados do IBGE deixam claro que, na média, é 37,5 horas por semana. Ou seja, 44 é o legal e a praticada é 37,5 horas por semana. É isso. Eu acho que tem uma aceleração aqui de um debate que está muito mais no campo da política do que preocupado com a questão econômica, né? Hoje, durante o dia, eu fui recebendo vários estudos e análises sobre processos que aconteceram em outros países, o avanço da automação, o aumento do custo do trabalho, alguns ganhos de produtividade, sob uma base que já tinha uma promessa de produtividade. A minha preocupação é o mercado de trabalho brasileiro já é muito precário, a informalidade é muito alta, a qualificação é muito baixa, a renda é baixa também, mas o contraponto é o custo do emprego no Brasil, que é altíssimo, que é uma pauta que o professor trata bastante também. Então, a minha preocupação é o quanto uma canetada vai impor ao mercado de trabalho no Brasil, que já tem um desequilíbrio pela sua precariedade, já tem um desequilíbrio pelo grau de informalidade e pela baixa renda, o quanto que um aumento de custo do emprego e do trabalho no Brasil vai gerar de distorção e de perda para a economia como um todo. Aí eu já aproveito e faço essa pergunta para o senhor, professor. Assim, dá para a gente estimar isso? Thaís, veja bem, os aumentos salariais, aqueles que acompanham os aumentos todos os anos, são da ordem de 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, não é? São os números que são os realistas de aumento salarial. Uma redução da jornada de 44 horas semanais para 36 significa um aumento de 18% na folha salarial das empresas e do governo também, porque o governo tem muito seletista. Mas você imagina, nós estamos falando, os aumentos praticados são de 1,5%, 2%. E essa PEC, ela impõe um abrupto aumento de 18% na folha salarial do país. Não é brincadeira, é uma coisa irrealista. Agora, como é que você viabiliza isso sem impactos inflacionários, sem quebrar empresas? Não tem a menor viabilidade. Mas você, no início da sua questão, tocou muito bem, é uma questão política, não é? O político populista, você sabe, ele tem como lema reduzir a jornada a zero e levar o salário ao infinito. Esse é o lema do político populista, que, aliás, agrada todo mundo, né? Quem não gostaria de ter salário lá em cima, né? Na estratosfera, e a jornada a zero, né? Eu acho que eu inverti. A jornada a zero e o salário no infinito. Isso que é o ideal do populismo. Mas isso não fecha do ponto de vista econômico. Não tem a menor condição de... Agora, politicamente é um bom tema. Isso pode ser carregado até a eleição de 2026. Os pró e os contra a redução de jornada para 36 horas. Vamos então aos nossos repórteres políticos, José Pastor. Posso começar por você, Caio? Vamos lá. Em que medida o governo descobriu aí vai usar uma palavra antiga, hein? Um maná político eleitoreiro? William, eu acho que o governo não descobriu ainda, não conseguiu descobrir ainda, porque mesmo dentro do governo tem muita divergência sobre isso e surpresa capitaneada pelo Ministério do Trabalho, que teme perder justamente uma das bases do lulismo, que é o movimento sindical. O movimento sindical está olhando com medo isso, esse dado 1. Com medo de perder a área principal de atuação. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dentro do governo é contra Palácio do Planalto e os principais ministros não se posicionaram. O único que se posicionou, na minha percepção, surfando um pouco na onda, foi o líder do governo na Câmara, que é o Zé Guimarães. Esse é um dado. Tem um medo do governo de perder uma base sindical que já não tem a força que teve, por exemplo, no Lula 1 e Lula 2. Ponto 2, quem está capitaneando esse debate é o PSOL. Né? Quem levanta esse debate é a deputada Érica Hilton, né? Como ela mesma diz, travesti preta, eleita, a 9ª mais votada no estado de São Paulo, com 256 mil votos. Né? E o PT está mordido com isso para ficar numa expressão, num jargão popular. Por que está mordido? Porque o pessoal tem 13 deputados, o PT tem 68 deputados,
carcomido ali naquela máquina toda sindical e burocrática e partidária e vendo o pessoal que é uma ameaça a esse poderio do PT. Em termos de projeção política. Isso. Exatamente. E a bancada do pessoal é toda jovem. A bancada do PT é toda velha. Velha entre aspas, mas enfim. A bancada do pessoal eleita na Câmara, que está liderando esse debate, ela é sub-40. Ou seja, o governo, primeiro, ele está de carona. Segundo, ele tem divisões internas. E terceiro, ele está ressentido pelo fato de ser um partido menor em tamanho à esquerda dele, levantando e capitaneando esse debate. Daniel. Eu concordo totalmente com o que o Caio disse, só que a principal arena em que se disputa e que se joga a política hoje não é mais o sindicalismo ou não é mais na subdivisão da esquerda. A principal arena hoje é a da rede social. E a esquerda encontrou uma bandeira que há tempos não conseguia encontrar, em que ela encurrala a direita e usa um argumento justamente que acusa a direita mais liberal de fazer o tempo todo, que é pegar um tema extraordinariamente complexo e simplificar de uma forma de modo a ganhar a simpatia das redes. Isso está acontecendo. Dos pouco mais de 100 deputados que assinaram a PEC até agora, 70 aproximadamente são não só do PSOL, mas principalmente do PT. Então é verdade que a ideia nasce do PSOL, mas ganha fôlego, ganha atração já no PT. Se o governo vai topar ou não, num momento em que discute corte de gastos, aí são outros 500. Mas o debate está sendo feito principalmente nas redes e pressiona, encurrala a direita, porque você teve pouquíssimos referentes da direita que saíram para criticar publicamente a PEC, embora haja evidências econômicas para sustentar um bom debate. Evidência, por exemplo, Observatório de Produtividade Regis Bonelli do FGI IBRE, aponta que entre 1995 e 2023, na indústria e no comércio houve zero ganho de produtividade do trabalhador em praticamente 30 anos, ou seja, aquilo que um trabalhador produzia por hora em 1995, ele continua produzindo em 2023. Também, para citar outro dado, o trabalhador brasileiro produz em 60 minutos o que um americano produz em 15, que um alemão ou um coreano produz em 20 minutos. Então, são esses debates que a rede social não comporta e que aí a esquerda já está nadando de braçada. Deixa eu ver com o Zé Pastore, como é que essa questão da PEC, que ela vai colocar na Constituição algo, ela vai transformar em norma. Como é que, Zé Pastore, como é que você associa isso a um estudo que você acabou de apresentar com outros autores, agora dia 8 de novembro, e o estudo tem o seguinte título: O custo da insegurança jurídica na área trabalhista, na qual é feita uma crítica visceral nesse estudo ao ambiente de ninguém sabe o que vale, do ponto de vista da legislação trabalhista, daí a expressão insegurança jurídica. Em que medida a PEC trabalha no sentido de se relaciona com esse estudo? Além de nós termos várias despesas para contratar e descontratar trabalho no Brasil, bem acima da média mundial, nós temos uma outra fonte de insegurança, que é exatamente essa chamada do ativismo judicial, ou seja, que são sentenças praticadas pela Justiça do Trabalho que se afastam da lei, que se afastam abertamente da lei, às vezes até vão contra a lei e contra a Constituição. Isso gera uma despesa monumental, não apenas para as empresas, mas também para o erário público, também para as famílias, também para os trabalhadores. E isso está passando despercebido, né? Nós procuramos precificar isso aí, ficamos assustados com os números do que decorre da arbitrariedade de muitas sentenças, que, e muitas vezes, William, são dadas com a melhor das intenções, querendo ajudar, mas sem considerar o lado econômico. E aí afeta investimento, afeta emprego, afeta trabalhador, afeta a sociedade como um todo. Então, esse é um outro componente que está embutido no custo do trabalho aqui no Brasil.
queria tratar aqui de uma questão seguinte. Tem um ponto desse debate que é assim, né? O trabalhador brasileiro leva muito tempo para chegar no seu local de trabalho, tem um acesso a transporte público precário. Quer dizer, todo o ambiente do trabalho no Brasil gera um custo, já que a gente está falando de custo, para o empregador, que é uma ponta importante desse debate, mas também para o trabalhador. Então, parece que a gente é insensível de dizer, olha, não vai fazer isso, porque isso vai gerar desemprego. Mas, infelizmente, a realidade, ela se impõe. Desde a pandemia, os economistas passaram a estudar o ganho de produtividade no mercado de trabalho do Brasil, que aconteceu. E a digitalização foi um caminho para isso. Então, nós estamos falando aqui de um processo de modernização, que é a digitalização, e de como ela proporcionou um ganho de produtividade. Esse ganho se desfez, porque ficou claro que a digitalização promoveu produtividade para os trabalhadores formais e aqueles mais qualificados, especialmente aqueles que conseguiram continuar trabalhando de casa. Quando você tirou do mercado os informais que ficaram completamente sem emprego, sem trabalho, sem nada, durante o período da pandemia, e a volta deles foi mais lenta, depois de passar do pior momento, aí surgiu o ganho de produtividade. Quando você devolve os informais para o ambiente de trabalho, a produtividade volta a cair. Então, a gente pode discutir e a gente precisa discutir a melhoria do ambiente e das condições de trabalho dos trabalhadores, mas não é um processo de um dia para o outro, é um processo lento de qualificação, de melhora da infraestrutura, para essa produtividade que é há 40 anos, 20-25% da produtividade do trabalhador brasileiro, ou americano e alemão. Eu só queria colocar duas coisas. Uma, eu não acho que é um processo de uma canetada, acho que uma proposta de emenda constitucional é um processo legítimo. Que surgiu de um dia para o outro. Não surgiu, assim, se aprovar lá no final, passando 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, e o debate está pautado. Olha, isso não vai entrar em vigor de um dia para o outro. Isso você tem um processo de meses, que é o tempo de maturação de uma PEC. Mas, principalmente, eu não estou vendo horizonte nenhum para essa PEC. Eu acho que as duas grandes forças motoras do Congresso Nacional, o Centrão, a direita tradicional, e 2, empresários, a própria CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, divulgou hoje, agora há pouco a gente está no nosso site, inclusive, uma posição contrária a essa PEC. Esperada. Por N motivos, né? Mas principalmente porque acham que a negociação coletiva já prevê isso e que não gera nenhum rendimento econômico. Ou seja, se Centrão e empresários são contra, muito dificilmente essa PEC vai avançar no Congresso. E hoje o futuro presidente da Câmara, praticamente o Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, já disse que é preciso ter muita cautela com isso. Ou seja, se o próximo... Para esse ano não dá. Para esse ano nada vai acontecer. Para o ano que vem, e o fato dessa dificuldade toda da esquerda não estar conseguindo as assinaturas, é o sinal mais claro. E a gente olha o ranqueamento das assinaturas, é PT, PSOL, PSB. Esses partidos, eles não lideram o Congresso Nacional. Quem lidera o Congresso Nacional é o Centrão e, do lado de fora, o setor privado. E eles não querem. Portanto, eu não estou vendo, pelo menos hoje, um horizonte para essa PEC sair do papel. Daniel, posso aproveitar a presença do professor Zé Pastore? Desculpe, sem atropelar você, pelo amor de Deus. Professor Zé Pastore, eu acho que a gente remete aqui para esses 2 minutinhos finais que a gente tem nesse segmento para o seguinte: como é que andamos nós, Brasil, em termos de formação de capital humano? Bem, nós tivemos aqui um avanço na educação formal que é inegável. O Brasil, nos últimos 30 anos, melhorou. Ele matricula muito mais alunos e a educação avançou bastante. Mas ainda nós estamos longe daquela corrida que é a corrida tecnológica e da modernização do setor produtivo, né? É uma corrida em direção a um ponto móvel, né? A gente avança com a educação, mas as necessidades avançam mais depressa. E, nesse sentido, ainda nós estamos bem atrasados, nós estamos com problemas muito sérios de educação básica, de formação, de entender aquilo que se lê, de executar as operações aritméticas fundamentais. Isso é um problema sério. Isso acaba rebatendo na questão que nós estamos discutindo, porque no mundo inteiro
redução de jornada se deu para e passo com ganhos de produtividade que, por sua vez, dependem muito da qualificação da mão de obra. Nós temos muito que avançar porque o Brasil não está bem nessa foto.